Nós vimos semana passada 3 dons, né? O dom da fé, os dons de cura e o dom de milagres. E hoje a gente vai ver mais 2 dons, e são o dom de profecia, da palavra de profecia, e discernimento de espírito. E antes de entrar nessa parte teórica também, a gente sempre precisa lembrar que esses dons são para se praticar, né? E são uma bênção de Deus dada para a igreja, né? Para os cristãos praticarem, porque são a manifestação do sobrenatural de Deus nesse mundo, né? São a prova que Deus realmente existe, né? Que Ele opera hoje, não só, de repente, para alguém que é de fora e tem certos dons, né, que também chamam a atenção, mas principalmente para nós, né? Para ter essa experiência viva com o Senhor. E a gente tem que se lembrar disso e fazer a pergunta, bom, eu sei quais são os meus dons? Deus já me mostrou no longo da minha caminhada, né, quais os dons espirituais que Ele me deu. Não os talentos, né, que Ele já me deu no meu nascimento, que, né, realmente ficaram mais fortes depois que eu nasci de novo, mas esses dons espirituais. Eu já busquei, né, o Senhor para saber, eu já descobri quais são. Se eu sei, né, pelo menos tenho uma noção de como Deus pode me usar, será que eu estou aberto para ser usado pelo Espírito? Eu realmente desejo praticar esses dons? E claro que existem, nessa lista de 1 Coríntios 12, existem as manifestações, como a gente já tem falado, são não que a gente tem constantemente, a gente cura quando quiser, a gente, né, tem aquela fé sobrenatural quando a gente quiser, mas é para um momento específico que o Espírito deseja, não quando a gente planeja, né? Agora eu vou curar essa pessoa, tá? E ao mesmo tempo a gente tem em Romanos 12 dons que são permanentes, né? Que nós possuímos como cristãos, se Deus nos deu esses dons, e que podem crescer também. O dom de servir, né? O dom de liderança, o dom de ensinar. Não é que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Amanhã não vem porque o ensino vai ser terrível, não tenho mais o dom de liderança, de ensino, né? São coisas que Deus nos deu, mas independente disso, se o Espírito dá num momento específico, se um dom que você tem e acaba crescendo também, a gente está aberto para ser usado com esses dons? A gente é desejoso que o Espírito nos usa dessa forma? A gente ora por oportunidades para praticar esses dons? No dia a dia mesmo, em momentos em que a gente se reúne, a gente está aberto para isso? Porque aí a igreja vai ser edificada, as pessoas ao nosso redor vão ser abençoadas. E esse é o nosso desejo, né, de realmente praticar isso, não apenas encher a nossa cabeça com algum conhecimento e arquivar. Tá bom, existe isso, mas a gente quer experimentar essas coisas. E se a gente abre agora em 1 Coríntios 12, a gente continua, somente poucos, né, versículos, partes dos versículos. No versículo 10, a gente continua, depois do poder de operar milagres, diz a outro profecia. E a profecia mais nada é do que proclamar a palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo. Você proclamar a palavra de Deus e ser um canal pelo qual Deus pode falar. 2 Pedro 1, versículo 21, diz assim: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quando a gente pensa em profecia, geralmente pensa do futuro, né? Alguém vai predizer o futuro, aquilo que vai acontecer. E realmente tem uma boa parte da Bíblia que é profecia, né? Que você vai ouvir algo que ainda vai acontecer no futuro. A Bíblia está cheia disso. Isaías 42, 9 diz: vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Algumas pessoas têm problema com profecias porque não têm a concepção correta de Deus e o que Ele pode fazer, né? Deus sabe de tudo, né? Do começo ao fim, para Ele não tem problema de profetizar algo que vai acontecer em centenas de anos ou amanhã.
Isaías 46:10 diz: desde o início faço conhecido o fim, e desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. E nisso, Isaías, por exemplo, um dos profetas, profetizou 200 anos antes, dando o nome daquele rei persa, né, por nome Ciro, que iria libertar Israel lá do cativeiro, né, com o seu decreto. Deus iria usar ele para tirar da Babilônia, né, o povo de Deus. E por isso tem até pessoas que dizem, peraí, deve ser um outro profeta, de repente, com o mesmo nome, Isaías, que escreveu aquela parte do livro, porque é impossível alguém saber 200 anos antes, né, por nome, aquela pessoa que Deus vai usar. Mas não é problema nenhum para Deus, que conhece o fim do começo e o começo do fim. Nada é difícil para Deus. Isaías ainda profetizou sobre o Messias 700 anos antes de Jesus vir. Então, não tem problema nenhum também Deus profetizar algo sobre o nosso futuro próximo ou a longo prazo, ou sobre qualquer indivíduo, né? Não é problema para Deus. Mas grande parte de profecias na Bíblia não é nem a questão do futuro, mas é simplesmente anunciar a palavra de Deus, proferir a palavra de Deus, né? E não precisa ser a respeito do futuro. Essa era uma ênfase na igreja primitiva. 1 Coríntios 14:3 diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Não necessariamente para predizer o futuro, mas para edificação, né, exortação e para consolação. E a gente vê vários exemplos de homens, profetas de Deus, profetizando dessas duas formas, né? Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento, é chamado de profeta. Ele era o porta-voz, né, nessa época para Deus, mas o que ele fazia? A maior parte daquilo que ele falava, dando direção para o povo de Deus, instruções, né? Assim que vocês devem viver para estar em comunhão com Deus. Assim, né, é desse relacionamento dessa forma como Deus quer se relacionar com vocês. É isso que agrada ao Senhor. Não, ele estava simplesmente anunciando a palavra de Deus para o povo. Também tem a parte, né, de predizer o futuro, que, por exemplo, em Deuteronômio 32, ele fala um salmo, né, de que seria a idolatria que levaria o povo para o cativeiro. E provavelmente um dia, lá na Babilônia, o povo abriu lá em Deuteronômio 32 e falou: nossa, por isso a gente está aqui, né? Agora a gente está entendendo o que Deus quis dizer desde a época de Moisés. E uma alerta para não fazer essas coisas, né? E Deus já sabia que isso iria acontecer e a profecia se cumpriu. Davi era profeta também. Atos fala isso, que Davi era profeta. Só que os salmos, né, a obra dele, né, tantos salmos que ele escreveu, a maioria são louvores ao Senhor. Mas também tem as profecias a respeito do futuro, né? Os salmos messiânicos, que falam daquilo que se cumpriu em Jesus. Ainda tem os profetas maiores, os profetas menores, né? E às vezes você nem sabe exatamente quem é Abacuque, né? Quem é Zofonias, o que aconteceu. É super interessante, né, você estudar um pouco para que cada um serviu, né? E só uma observação, os profetas menores não são menos importantes, né? Só porque são menores. Realmente tem menos volume, né? Tem menos capítulos, por isso são os profetas menores e os profetas maiores, né? Isaías com 66 capítulos, por exemplo, um livro maior. Mas quem eram esses profetas? Eles falaram com os reis, eles falaram para o povo, chamando de volta para Deus, né? E falando, se vocês continuarem nesse caminho, aí vocês vão se dar mal, alertando o povo, né? E cada alerta era uma chamada ao arrependimento. As coisas vão piorar se vocês continuam nessa direção. E o povo continuava nessa direção, e assim os alertas se tornaram profecia, né, que se cumpriram. Se você fizer isso, continuando fazendo isso,
vocês vão para o cativeiro. E eles fazendo isso realmente aconteceu. E assim se tornaram realidade. No Antigo Testamento também temos mulheres, né? Miriam, Débora, Hulda, que a palavra de Deus fala que eram profetisas, né? Exemplos no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem bastante a questão do ofício, da função de um profeta. Como Paulo fala, alguns são apóstolos, né? Alguns são evangelistas, pastores e mestres. E Ágabo, no livro de Atos, era um desses. Ele aparece assim, do nada, de vez em quando. Uma vez ele profetizou que teria uma grande fome lá na região, e realmente teve, né, no Império. Outra vez ele foi até Paulo, uma coisa bem específica, e profetizou que ele seria preso lá em Jerusalém. E fez isso até, né, seguindo a tradição dos profetas do Antigo Testamento, falou isso com uma ajuda visual. Pegou o cinto de Paulo, né? Tomara que Paulo não tinha uma calça, aí uma túnica bem larga, né? Senão teria de repente caído. Mas não, ele tirou aquele cinto, não caiu nada, e amarrou os seus pés, as suas mãos, mostrando aquilo que iria acontecer com Paulo. É algo que realmente a gente vê nos profetas do Antigo Testamento também. E também, de certa forma, se levanta a pergunta, né? E hoje, né? E os atos proféticos, né? A gente deve fazer? Bom, se a gente olha para 1 Coríntios 14, 3, ali diz que quem profetiza fala, né? No original, fala. Então a gente fala com palavras, porque a gente não precisa mais de símbolos, né? De ajuda visual como antigamente, porque, na verdade, antigamente ajudavam essas coisas, hoje atrapalham mais, né? São coisas estranhas, geralmente, que as pessoas praticam com atos proféticos. Né? Por exemplo, vamos andar 7 vezes, né, ao redor desse lugar para ganhar a vitória. Né? Não são os atos simbólicos que vão ganhar a vitória, que vão fazer algo espiritual acontecer. Né? Se a gente tem uma profecia, nós devemos falar, proferir, né? E comunicar isso. Outros exemplos no Novo Testamento são a igreja de Antioquia. Em Atos 13, nós lemos que ali tinha profetas e mestres. Em Atos 15, 32, nós vemos que Judas e Silas eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Vemos também que os profetas tinham essa prática de orar, de impor as mãos nas pessoas, geralmente para confirmar dons espirituais, para confirmar chamado de Deus na vida das pessoas. E assim aconteceu, por exemplo, na vida de Timóteo. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. E no Novo Testamento também temos mulheres profetizando. Ana, por exemplo, né, quando Jesus foi lá no templo como bebê, foi levado, tem as filhas de Filipe. Né? Então a gente vê que sim, tem um lugar para as mulheres em posições de liderança e com esse dom de profecia. Que no final das contas foi profetizado já no Antigo Testamento em Joel, e o livro de Atos repete que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então Deus não restringe isso. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa diferenciar sobre esse dom espiritual, essa manifestação e a função, o ofício de profeta. Nem todo mundo que profetiza, quem Deus usa assim, necessariamente tem a função, né? Tem esse ministério de profeta. Paulo falou em 1 Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? E, obviamente, né, a gente espera um não, porque não tem como. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ele deixa claro, não são todos assim. Mas todo mundo pode ter esse dom, né? Essa manifestação da palavra de profecia. E, aliás, 2 vezes, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala busquem.
busquem esse dom. Então, é importante a gente estar aberto para isso. Até busquem mais do que outros dons, porque tem um benefício tão grande para a igreja. Ele fala no versículo 1 de 1 Coríntios 14, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E no final do capítulo, busquem com dedicação o profetizar. Ele coloca em contraste com o dom de línguas, mas ele fala no começo, entre todos os dons, principalmente o dom de línguas. Por quê? Porque no mesmo capítulo ele fala, quem profetiza edifica a igreja. E quem profetiza fala para a edificação, para a exortação e para a consolação dos homens. Então, quando Deus nos usa com uma palavra de profecia, e a gente às vezes fala, uma palavra de profecia acho que soa melhor porque é uma palavra profética, Parece uma coisa que vem com tanto peso, Isso daí ela vai te revelar todo o futuro e tudo mais. Não, uma palavra de profecia vai te edificar, vai te fortalecer na tua fé, vai te fortalecer no teu relacionamento com Deus, Vai te mostrar os planos que Deus tem e confirmando aquilo, vai fazer a tua fé crescer, estimular a confiança que você tem nas promessas de Deus e vai mostrar a posição segura que você tem em Jesus. E vai também, ou pode também te encorajar na questão de exortar, advertir, para não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Às vezes a palavra de profecia pode ser isso, pode te chacoalhar um pouco, fala, põe a mão na massa, Para de ser hipócrita, vamos louvar o Senhor, vamos servir o Senhor, vamos usar os dons que a gente tem. E às vezes a pessoa pode ter um despertar através de uma palavra profética, uma palavra de profecia. Ou pode ser para a consolação dos homens, realmente reafirmando que Deus está no trono, Deus conhece as tuas necessidades, Deus não te deixou abandonado, Deus te ama, está cuidando de você, e isso pode ser uma palavra de profecia na nossa vida. Então são essas coisas que Deus faz através desse dom. E como opera esse dom hoje? Como você pode saber, eu estou tendo uma palavra de profecia? Opera da seguinte forma, você vai ter uma frase, um pensamento, uma impressão no teu coração, na tua mente, junto com a forte convicção, que isso não originou com você, isso não vem de você. Você não vai mudar de voz, fala, eis que eu digo, em nome do Senhor e tal. Não precisa ter uma agitação emocional, A melhor coisa que a gente deve fazer é falar, olha, eu não sei se isso é de Deus, mas eu vou compartilhar. Eu tenho essa impressão que Deus pode falar isso para vocês, para você, mas vocês que julguem, É dessa forma que a gente deve lidar com isso. Você pode estar ciente que você está falando profecia ou não. De repente, no meio de uma conversa, você fala algo e depois de falar você talvez perceba. Talvez você nem percebe, mas para aquela pessoa ela entende que é Deus falando. Ou pode ser que você realmente tem toda a convicção que você está falando algo profético para aquela pessoa, e que isso é importante. E ainda é importante, se você tiver, você falar naquele momento. Porque é por uma razão que o Espírito está te dando essa palavra profética naquele momento para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Porque mais tarde, talvez já não seja mais do mesmo proveito para aquela pessoa, para aquele grupo. Então fala na hora que você tiver. Claro que a palavra de Deus também nos dá algumas regras para essa palavra de profecia, para não virar bagunça. Esse é o maior princípio, Na verdade, esse é o maior princípio, porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. 1 Coríntios 14, 40 diz, tudo deve ser feito com decência e ordem. Então a gente quer conduzir os cultos, principalmente, com a mente nas pessoas também que vêm de fora, que não conhecem Jesus. Então a gente não vai, se a gente
tivesse uma reunião que só tem crente, né, vamos dizer assim, seria diferente. Mas a gente tem em mente de pessoas que vêm com uma realidade totalmente diferente. Se não tiver confusão, tudo em ordem e decência, Deus pode falar uma palavra profética e até para alguém que não conhece o Senhor. E isso Paulo também fala, pode acontecer. E de repente os segredos do coração daquela pessoa são expostos e ela fala, Deus realmente está entre vocês. Isso pode acontecer, Deus pode usar para a vida de pessoas que não conhecem Ele, né, dessa forma ainda. Mas Deus não é um Deus de confusão. Segundo princípio, 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. A gente precisa, sim, julgar toda a profecia. Por quê? Pode ter pessoas que falam apenas de si mesmo, né? Ou que, eu não tenho certeza, eu vou falar isso, mas a igreja vai julgar se realmente é uma profecia ou uma profetada, né? E a gente tem que tomar cuidado com certas profetadas, né? Pessoas falando de si mesmo. Será que realmente é algo que o teu coração testifica? Não é algo que Deus já tem tratado comigo. Deus está usando aquela palavra apenas para confirmar aquilo que Ele já vem falando comigo. Porque jamais a gente deve fazer algo só porque alguém deu uma profecia ou profetada, né? Não vai ser missionário na África só porque alguém falou, Deus me revelou que você deve vender as suas coisas e ir para a África, né? Não aceita condenação em nome de Jesus sobre a tua vida, porque Romanos fala não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tem pessoas querendo falar certas coisas no nome de Jesus para a tua vida, mas julga antes de aceitar. E existem 3 princípios básicos para esse julgamento. Em primeiro lugar, claro, será que está alinhado com a palavra de Deus? Será que realmente está batendo com aquilo que Deus já falou? Porque Deus não vai se contradizer, né? Aquilo que já falou, está falado, é assim, está escrito, né? Então a gente deve sempre usar o filtro da palavra antes de aceitar qualquer profecia. Em segundo lugar, será que está alinhado com os fatos? Você pode observar se essa profecia vai se cumprir ou não, né? E se realmente se cumpriu e honra Jesus, então foi uma profecia legítima. Será que também está alinhado com os fatos, né? Batendo com a realidade da sua vida, do seu coração? Vamos dizer, alguém chega para você e te acusa de motivos errados. Você fala, tá bom, eu vou julgar, eu vou sondar o meu coração diante de Deus, mas se não há nada disso, então rejeita, né? Não está batendo com os fatos, né? Com aquilo que é real. Então rejeita isso. Em terceiro lugar, a profecia honra Jesus, honra Deus. O que Moisés falou em Deuteronômio 13, a profecia de qualquer pessoa pode até se cumprir. Mas se essa pessoa fala, vem e segue outros deuses comigo, então é falso profeta, rejeita. Mesmo se alguém vem e vai saber com que poder, né, consegue fazer isso, ou com que sorte ele fala essas coisas, está revelando o que realmente está no teu coração. Fala coisas que, como essa pessoa sabe? Mas essa pessoa diz, Jesus não é o único caminho, então rejeita aquilo. Coloca a tua confiança só na palavra de Deus como autoridade única na tua vida. Então, precisamos julgar. Em terceiro lugar, Paulo também fala, 1 Coríntios 14, 30, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Em outras palavras, Deus pode usar mais do que uma pessoa, né? Isso acontece muito, que parece que quando nós nos reunimos, um grupo de pessoas, pequeno ou grande, Deus está montando como se fosse um quebra-cabeça. Cada um tem uma parte da informação e o Espírito está revelando algo a respeito, né, daquela igreja, daquele grupo, daquela pessoa, como se fosse um quebra-cabeça. Está dando mais ilustrações, está dando
sei lá, esclarecendo um ponto, né? Expandindo de alguma forma, e de repente alguém só tem uma palavra, uma outra pessoa vê uma figura, tem uma ilustração, e está montando isso. Mas o importante é que todos tenham uma ordem e a humildade. Porque no versículo seguinte fala, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Imagina se tiver alguém cheio de orgulho, nossa, Deus está me usando como profeta, né? Fala aquela profecia de Deus, que Deus deu, mas aí depois continua falando e adiciona um monte de coisa que não vem de Deus, vem dele mesmo, né? Ele fala, deixa cada um falar, porque possivelmente você não é a única pessoa que Deus está usando naquele momento. Falou? Então, cale-se, deixa outro falar também, para que Deus possa passar a mensagem completa. Em último lugar, quarto lugar, importante que a gente não culpe o Espírito por qualquer desordem que possa acontecer. 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como com todos os dons, a gente não perde o autocontrole que Deus nos deu. Demônios, né, não em cristãos, porque isso não é possível, mas demônios operando num corpo humano podem sim, né, impedir, de repente, eu tomar controle de funções motoras. Mas o Espírito não, o Espírito em nós é um cavaleiro, né? Ele não força a gente a fazer alguma coisa. Ele sempre está em parceria conosco. E se a gente não quer, né, e rejeita, se recusa, ele também não vai fazer, né? Mas se a gente está em parceria com ele, é aí que ele trabalha. Então não rola essa desculpa, o Espírito me fez agir assim, né? Se a gente fala tanto de profetas de Deus, né, de princípios e tudo mais, obviamente também tem profetas que são falsos. E quando a gente fala desse dom, obviamente a gente precisa falar que a palavra de Deus também fala bastante de falsos profetas, que eles viriam e sempre estiveram, na verdade, falando das suas próprias ideias, mas no nome do Senhor. Jesus já falou em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E Pedro falou em 2 Pedro 2, 1 e 3, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Uma característica, e talvez a principal, de falsos profetas e mestres é a cobiça, né? Eles tentam, de alguma forma, ganhar dinheiro em cima do povo de Deus, arrancando das ovelhas, né, as coisas monetárias, materiais que tem. Na igreja primitiva, era um grande problema, porque tinham profetas e mestres itinerantes. Eles iam de uma igreja para outra. Então, por exemplo, as cartas de João já falam disso. Cuidado com exemplos que a gente vê aí, segue exemplos bons, mas os exemplos errados, gente, não precisa receber na tua igreja, não precisa dar hospitalidade para esse tipo de gente. Cuidado com esses. E depois que os apóstolos faleceram e não estavam mais, a igreja primitiva até se juntou e fez um livro de regras, a Didaquê, né? E ali falaram várias coisas, várias regras que deveriam seguir para desmascarar os falsos profetas. Por exemplo, se alguém viesse, ou se alguém vinha levantando uma oferta para si mesmo, esse livro fala é falso profeta. Se alguém veio e falou, preparem uma refeição para os pobres, mas aí estava ele lá no meio dos pobres, né, comendo, também falaram é falso profeta. Então, todos que vieram com ambições egoístas e principalmente com cobiça, e mais ainda apontando para outro Deus, né, para outra pessoa além de Jesus para ser salvo, rejeita, não aceita. Hoje em dia a gente vê essa mesma cobiça, né, quando certas pessoas fazem apelos, né, se você nesse momento não passar
né, manda um pix de R$100 para o meu ministério, ou a gente vai ter que fechar as portas. Né? Mas você está vendo como a gente consegue abençoar tanta gente, então faz agora, né, a sua oferta e a gente vai poder continuar. Tem um certo, né, espírito de cobiça atrás disso e infelizmente a gente sabe que existe. Mas apesar de tudo isso, não vamos deixar nos desencorajar com os falsos, né, profetas, com os exemplos ruins, mas realmente lembrar, busquem esse dom. Né? Busquem com dedicação o profetizar, porque Deus pode usar todo cristão com esse dom. E aí as pessoas vão ser edificadas, vão ser advertidas, exortadas, né, e vão ser consoladas. Coisa maravilhosa, né, que Deus faz. Vamos agora, no final do nosso culto, ainda do nosso tempo na palavra, para o segundo dom, que é o dom de discernimento dos espíritos. E a gente lê aqui no versículo 10, né, de 1 Coríntios 12, há outro discernimento de espíritos. A Bíblia ensina de capa a capa que existem dois mundos. Né? Existe o mundo visível e o mundo invisível. Existe o mundo material e o mundo espiritual. E os dois são reais. Um é tão real quanto o outro, independente se alguém está ciente disso ou não. Né? E, aliás, o mundo espiritual está bem ciente daquilo que está acontecendo no mundo material. E ambos os mundos estão interligados. Quer dizer, o que acontece lá tem consequências aqui. O que acontece aqui, por exemplo, quando a gente ora, né, tem consequências lá, no mundo espiritual. A Bíblia fala que existem anjos, né, Hebreus 1,14 fala, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? São espíritos ministradores, servem a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem anjos caídos, existem demônios ou espíritos malignos, que não conseguem possuir um cristão, mas tentam influenciar de forma negativa, né? Até aqueles que são salvos. Há uma guerra espiritual que Paulo fala em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o perigo é, e para isso a gente precisa desse dom, que eles enganam muito. Né? 2 Coríntios 11,14 fala que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E um demônio geralmente não vai chegar, cheguei para destruir a vida dessa pessoa, né? Mas chega lá pela porta de trás, né? Tem alguma entrada ali, aí começa nos bastidores, né? Atrás das cortinas. Quando se manifesta, muitas vezes já é o fim, porque está percebendo que está chegando o final dele, né? Mas a gente também precisa discernir de onde vem esse sentimento que eu tenho, de onde vem o pensamento que veio na minha cabeça agora. Será que é de Deus? Será que é da minha própria carne? Ou será que é de Satanás? A gente vê na vida de Pedro a necessidade de precisar discernir as coisas. Antes de Pentecoste, né, antes dele estar cheio do Espírito, aquele episódio, né, que Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, o primeiro, fala, você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falando, parabéns, né? Não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai. E logo em seguida Jesus fala, mas eu vou, né, morrer, eu vou para a cruz. E Pedro, como assim? Não vai morrer agora, né? Não vai morrer nunca, não nos deixa. Repreendeu Jesus. O que Jesus falou? Atrás de mim, Satanás, né? Com essa ideia, ele falou, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quer dizer, Pedro não conseguiu discernir entre as coisas de Deus e as coisas dos homens, né? Ou as coisas até do diabo. Então, o que é o dom de discernimento? É a habilidade dada pelo Espírito para discernir se alguém está falando, ensinando, né, ou agindo
conforme a vontade de Deus, conforme e pelo Espírito Santo. Então, um discernimento que todos nós, de certa forma, precisamos, né? O discernimento, vamos dizer, geral, vem para todo cristão através da palavra de Deus, que já é um filtro que nos ajuda a discernir. Mas essa habilidade é dada num certo momento, através do Espírito Santo, numa situação específica. Por exemplo, no Novo Testamento, quando Filipe foi para Samaria, tinha esse Simão Mago, né, que conseguiu enganar um monte de gente, mas ele ficou tão interessado, né, por causa das maravilhas e sinais que Filipe fez através do Espírito, e queria seguir esse Deus, queria seguir Filipe, até, né, decidiu se batizar, esse sinal externo, né? E quando viu os apóstolos chegando na região e o Espírito caindo sobre as pessoas sobre as quais eles impuseram as mãos e oraram, ele falou, eu quero isso, né? Eu vou ser o máximo aqui depois que vocês forem embora. Quanto que é? E aí Pedro chegou nele e repreendeu fortemente, falando, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então a gente entende que aqueles cristãos então olharam e falaram, nossa, Simão Mago se converteu, ele passou pela água do batismo, né? E se alegraram. Pedro já não se alegrou tanto, né, com a atitude dele, apesar que por fora era, nossa, um novo convertido. Mas ele falou, teu coração não está certo. Ele discerniu o espírito que estava por trás. Outra vez foi em Atos 13, o mágico chamado Elimas, que era um assessor do procônsul, né? Então, vamos dizer ali, aquele assessor do prefeito, né? Tinha aquele cargo, tinha os seus benefícios, né? Tinha uma vida boa, não precisava trabalhar muito. E quando Paulo e Barnabé chegaram falando de Jesus para esse procônsul, ele se impôs, né? Talvez sussurrando no ouvido, não escuta o que eles estão falando, tentando desviar esse homem da fé em Jesus. Paulo identificou ele como um instrumento de Satanás e falou, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Outras pessoas naquele momento talvez falaram, nossa, você não pode falar assim com o assessor do procônsul, né? E às vezes talvez a gente tenha até a vontade de falar para certas pessoas na prefeitura isso, né? Mas cuidado que seja pelo Espírito, né? Não chama todo mundo filho do diabo que não quer né, te ajudar. Mas imagina, foi um discernimento de espírito, aquilo que estava por trás. E às vezes a gente olha para as pessoas, estão sentadas ali em casa, sozinhos, e a gente pensa, como não tem gente oprimida pelo diabo por causa de mentiras de outras pessoas que estão ao redor daquela pessoa, falando, sussurrando no ouvido. E essa pessoa só consegue se libertar se alguém vem discernindo que essa pessoa não é uma boa influência para você. Acorda, né? A luz precisa brilhar naquela situação para que haja mudança. Mas se não houver, essa pessoa continua oprimida. Como funciona esse dom hoje? Muitas vezes você só vai ter uma sensação, um sentimento desconfortável com uma pessoa. Você não sabe o que exatamente está errado, mas você percebe alguma coisa está fora. Eu não estou falando de uma suspeita assim geral, uma intuição que você tem, uma intuição feminina, né? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Mas realmente a sensação que é uma ação de um espírito maligno por trás, né? Realmente tem algo maligno por trás daquilo. Pode ser uma pessoa, mas também pode ser um lugar, né? Que você vai, que parece totalmente inofensivo, mas você entra naquele ambiente e você fala, nossa, tem um peso espiritual aqui, eu sinto uma opressão espiritual aqui. Um amigo meu na escola bíblica, não obviamente sempre, mas de vez em quando ele falava que ele conseguia ver demônios
Deus, de alguma forma, visualizava para ele esses demônios naqueles lugares. Momentos que a gente ia evangelizar em becos, sei lá, e lugares meio obscuros, né? E ele já sentia isso e até via, ele falava. O problema, quando você tem esse dom e isso se manifesta, é que você tem a convicção, você tem a certeza que essa pessoa está enganando todo mundo. Mas não é todo mundo que tem essa sensação, é você, né? E você até pensa, mas como é tão óbvio, né? Como vocês podem ser tão ingênuos, né? E não conseguir ver o que está acontecendo? Mas o Espírito está te mostrando isso, para você orar e interceder. Talvez para você alertar as outras pessoas, mas Ele está mostrando para você. Então não fica com raiva dos outros que não estão agindo só porque você presume que todo mundo está vendo a mesma coisa. Mas certamente, com o dom de discernimento, os falsos profetas não passam despercebidos. Importante que a gente vê essa sequência, o dom de profecia e o dom de discernimento, porque Satanás sempre tenta imitar a obra de Deus. A gente vê isso já no Antigo Testamento, os feiticeiros lá do faraó, consegue jogar a vara no chão, se torna uma cobra, a gente também consegue. O Nilo se tornou em sangue, a gente também consegue tornar água em sangue. Só as coisas destrutivas, né, que eles conseguem fazer. O anticristo que vai vir operando maravilhas e sinais para enganar. E 1 João 4,1 fala: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E uma vez que uma pessoa está envolvida com o ministério de um falso profeta, é muito difícil convencer aquela pessoa que ela está errada, que aquele cara está errado. Porque ela vai falar, mas eu estou sendo abençoada, né? O abençoado, essa pessoa, olha o ministério que essa pessoa tem. Mas imagina o que o dom de discernimento pode fazer para uma pessoa assim. De repente, consegue enxergar. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Talvez a sua intercessão, porque você está enxergando, a sua oração abre os olhos daquela pessoa e ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo o meu tempo e o meu dinheiro. Estou errando com alguém que é um charlatão, né? Um falso profeta. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que os falsos profetas falam, as suas palavras. Realmente observar muito, porque eles podem falar 99% de verdade e 1% de mentira. E isso torna eles falsos profetas. Já falou com um testemunho de Jeová, com um Mormon? Você começa a falar, não sei até que ponto você consegue chegar a realmente divergências, né? Que você fala o básico, né? Você crê em Jesus? Creio. É filho de Deus? É o filho de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados? Morreu pelos nossos pecados. Você vai para o céu? Se você crê em Jesus, é salvo, vai para o céu. Se você começa a buscar um pouco mais, aí um pouco mais profundo, né, você percebe que você não está falando do mesmo Jesus, né? Que para os testemunhos de Jeová é o arcanjo Miguel, para os mormons é o irmão de Lúcifer. Peraí, não está batendo com a Bíblia que eu estou lendo. Eles usam os mesmos termos, mas com outro significado. É filho de Deus? É filho de Deus. Um filho, ele nasce do pai, então ele foi gerado. Não assim que filho, né, o termo filho, a Bíblia quer dizer. Mas você vai discutindo e descobrindo isso. Tem tanta verdade, porém, um pouco de mentira e já, né, estraga tudo. Mas as características principais são a cobiça e levando as pessoas a acreditar em outros caminhos que levam para o céu. Por fim, Deus quer que a gente esteja firme na sua verdade. Ele quer que a gente esteja protegido de heresias, né, de falsos profetas, de engano, de divisões, de lobos, eventos de doutrina. E Ele deu para a sua igreja dons. Todos têm? Não todos têm. Ele dá no momento em que Ele deseja dons de discernimento e o dom de profecia.
para que a gente esteja alerta, né? Para que a gente não seja enganado. Vamos terminar esse momento, então, com uma oração. Eu quero que a gente faça um círculo aqui, vamos sentar junto também, somos poucas pessoas, vamos tomar a ceia e vamos dar espaço para o Senhor, se Ele de repente deseja falar uma palavra de profecia ou algo desse tipo para nós, tá bom? Vamos orar primeiro. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua verdade, Senhor, que é eterna. Céus e terra vão passar, mas a tua palavra vai permanecer para sempre, Senhor. Escreva essa palavra no nosso coração, que a gente possa esconder ela, Senhor, no nosso coração, para estar alerta, Senhor, para não pecar contra Ti, mas também para realmente saber os tempos que nós estamos vivendo, que falsos profetas e mestres têm saído, Senhor, pelo mundo, e que a gente não caia no engano dessas pessoas, que a gente não caia, Senhor, na cobiça, Senhor, na mão de pessoas assim, querendo se enriquecer, Senhor, às custas do Teu povo. Derrama, Senhor, Teu Espírito sobre nós, que a gente tenha cada vez mais experiências com o Teu Espírito Santo, comunhão com o Teu Espírito Santo, e que nós possamos praticar os dons do Espírito Santo que nos edificam tanto, Senhor. Edifica a Tua igreja aqui, em todos os lugares onde ela se encontra, Senhor, através desses dons dados, Senhor. Obrigado por cuidar tanto de nós e por nos proteger, Senhor, dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.